Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz, sejam bem-vindos a mais um dos nossos estudos sobre o contentamento cristão, baseado nesse texto de Filipenses 4:11, que diz: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia na tua presença, por mais essa oportunidade de estudarmos a tua palavra, de estudarmos um assunto tão necessário para os nossos dias, dias onde muitas pessoas têm sido afetadas com as condições dessa vida, andam tristes, cabisbaixas, sem nenhum tipo de alegria, sem nenhum tipo de contentamento. Eu falo até de pessoas cristãs que vão na igreja, vão nos cultos, mas sua vida está na mesma. Não tem prazer no Senhor, não sente nenhum tipo de alegria do Espírito. E pedimos, Pai, o teu perdão por muitas das vezes agirmos assim. Que esse estudo nessa tarde seja um bálsamo sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha curar as nossas feridas, venha abrir as portas, derramar do teu Santo Espírito sobre cada um de nós que estamos aqui presentes e naqueles que futuramente vão ouvir esse estudo e serem também abençoados. Recebe todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Nós assim te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o Salmo de número 137. Nas margens lá dos rios da Babilônia nos assentamos, lembrando de Sião, nós choramos, nós choramos. Lá nos salgueiros nós penduramos todas as nossas harpas, pois nossos opressores a nós pediam canções alegres. De Sião, pois queriam ouvir os cantos, mas em terra de estranhos era impossível que minha mão direita resseque toda, se de Jerusalém eu vier esquecer, se de Jerusalém eu vier esquecer. Se eu não lembrar de ti, que minha língua ao meu paladar se apegue. Se eu a Jerusalém não preferir ao regozijo dos filhos de Edom, lembra-te, Senhor, para seres contra. Pois de Sião diziam até as bases arrasai-a. Has de ser Babilônia aniquilada. Quem te der, pois o pago será bendito. Do mal
que nos fizeste, sim, grande mal. Feliz quem aos teus filhos pegar, prendê-los, para esmagá-los todos contra os rochedos. Bem, meus irmãos, vamos continuar aí os nossos estudos. Estamos na sessão 13 sobre o contentamento cristão, que diz sobre um coração gracioso obtém contentamento do pacto que Deus fez com ele. Então, o coração gracioso vem de um contentamento, né? Obtém o contentamento de um pacto que Deus faz com o homem, que Deus faz com a igreja, Deus faz com o seu povo. Então, dessa maneira, para obtermos o contentamento, né, os homens do mundo, eles desconhecem. Eles não fazem a menor ideia sobre isso. Por quê? Porque eles vão ter contentamento, uma vez que a criação os satisfaz. Somente as coisas terrenas, né? As coisas dessa vida. Passou, perdeu o contentamento. Vou tentar obter de outra forma. Vou tentar preencher aquilo que eu perdi com as coisas materiais. E agora, para obter um contentamento pelo pacto da graça, então, os ímpios, as pessoas não cristãs, as pessoas do mundo, não possuem esse tipo de conhecimento. Então, nós vamos abordar duas coisas aqui hoje. Primeiro, como obter contentamento do pacto da graça em geral, né? Nós vamos ver. E segundo, como o crente obtém contentamento dos ramos particulares do pacto. Então, primeiro, como nós vamos obter um contentamento do pacto da graça em geral, né? E segundo, como nós vamos obter um contentamento dos ramos particulares do pacto. O que que seria isso? São promessas particulares que ele tem para suprir todos os nossos desejos particulares. Olha que interessante, né? O pacto da graça, ele, é, ele tem promessas de forma geral, no caso, a salvação. Interessante que os puritanos não entendiam salvação somente salvar a alma do castigo do inferno, não. A salvação ela era geral, engloba não só a salvação da alma, né, espiritual, mas a salvação dessa vida, dos inimigos, das perseguições, da pobreza, de tudo. Eles entendiam isso. Então é isso que o Jeremiah Burroughs está tratando aqui. Então, a salvação, o pacto da graça de forma geral e também promessas particulares, que desejam suprir os nossos desejos. E ele diz também que não há condição alguma que um homem ou uma mulher piedosa possa estar, que não exista alguma promessa na Escritura para ser de auxílio naquela situação, ou seja, um desejo particular. Ah, ele vai dizer que esta é a vereda do seu contentamento. Qual é? Buscar e obter aquelas promessas que irão nos suprir. Ele diz também que isso então, lógico que o principal aqui são as bênçãos espirituais, né? A alegria da salvação tem consequências lógicas nas nossas vidas, né? Uma coisa vai levar a outra. Só que isso não é lucrativo para um coração carnal, mas seria algo real para um coração gracioso, um coração grato, quando ele encontra a falta de contentamento
Ele a cura como? Com a promessa e o pacto. Vem em sua mente, eu tenho um pacto com Deus. Deus me prometeu tais coisas nesse pacto, nesse documento. Há um documento aqui selado, ele foi selado com o sangue de Cristo. Então, não, Deus, as promessas de Deus são irrevogáveis, né? Irrevogáveis. Elas não voltam atrás. Então, assim ele chama pelas promessas que Deus faz. Como nós vamos obter as promessas de Deus? Através da obediência a esse pacto, né, da fidelidade, né, a crença em Cristo, da oração, das disciplinas espirituais, agradando ao Senhor. Ele tem o prazer de nos abençoar em Cristo. O Burroughs ele diz também que poderia mostrar muitas promessas que Deus fez para todo tipo de aflição, mas aqui ele vai colocar apenas uma, que é para a pior aflição de todas, que é no caso de julgamento e praga, como está lá no Salmo 91. Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. Salmo 91, muito conhecido, né? A gente vai na casa da avó, da tia, sempre tem a Bíblia aberta no Salmo 91. Só vou ler aqui só o início, que diz: Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que devasta ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação, pois ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em tuas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o seu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará a mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, e o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Interessante que a gente vê muito desse versículo, né? O versículo 10: Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. A gente vê em adesivos de carro, no ônibus. Todo mundo quer essa bênção, né? Ninguém quer que o mal suceda na tua casa e nem praga, nem doença, né? Mas será que a pessoa anda com o Senhor? Ela não anda, mas ela quer as bênçãos. Então, e por que que nós, que temos essa certeza no nosso coração que andamos com o Senhor, não reclamamos dessa promessa? Aquele que não pode ser visitado por amigos por causa de praga. Que no caso da lepra aqui, ele era uma pessoa totalmente isolada. Ninguém queria ir por perto. Que não pode ter outros confortos por ter seus amigos como auxílio. Mas agora não pode por causa da praga. Ele tem ali uma enfermidade que o impede de ter contato com os seus amigos, de receber ajuda, né? Então nós lemos aqui, ele separou o verso 5 e 6, que não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, olha que interessante aqui, ó, quando a gente estuda ciências da religião, você vai estudar o fenômeno religioso, né? Várias religiões, né? E eu, quando eu fiz um curso de doutorado, eu aprendi muito dentro da cultura judaica. E o que que eu aprendi lá? Os judeus aqui, muitos, havia uma crença
ali no Oriente Antigo, que à noite, espíritos maus, eles ficavam perambulando na cidade à noite. Então, qual é o certo? Escureceu, é ficar em casa. Você está seguro na tua casa. E ele usa aqui, né? Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Então, aqui há todo um contexto cultural aqui para a gente entender, vai fazer mais sentido para nós entendermos aqui que ele está querendo dizer com esse Salmo 91. Ele fala, aquele que habita. Então, está falando, se você habita, você está seguro. O homem comum ali, ele acreditava, o homem era muito mais religioso do que é agora. Eu acredito que não não perdeu, o homem ele ainda é religioso, né? Ele é religioso em ideias, em posições. Naquela época, religioso mais voltado mais para uma metafísica, uma ontologia. Então, se acreditava de que espíritos malignos ficavam perambulando. Alguns historiadores diziam havia essa crença, até mesmo dentro de Israel, vinda de outros povos, que havia espíritos, em Isaías fala isso, de mulheres sedutoras, eram demônios que seduziam os homens. Tem um versículo lá em Isaías que fala sobre isso aí, né? É, no feminino. Só que aqui que o texto está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, que quando você, independente de você habitar na sua casa ou não, quando você habita no lugar secreto do Altíssimo, diz que você não terás medo do terror da noite. Ou seja, esse medo da noite você não vai ter mais. Porque você sabe que essas coisas, não é que elas não existam, mas elas não podem te ferir. Mesmo se existissem ali espíritos malignos, eles não poderiam te tocar. Porque você está, aqui ele já fala logo no verso primeiro, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. E nem da seta que voa de dia e de noite. As pessoas tentam assim espiritualizar, são setas do inimigo. Setas aqui seriam até flechas que você poderia estar passando perto de algum combate, perto de qualquer lugar assim, alguma flecha entre aspas assim, por acaso te acertar. Você algum um confronto diz que acontecia isso de dia, as batalhas eram feitas de dia, porque à noite havia o descanso, né? À noite eles se preparavam para a batalha. Então você não ia ter medo do terror da noite, dessas coisas que vagavam, né? E nem da seta, nem da peste que anda na escuridão, porque eles também atribuíam a, a doença, a doença a esses espíritos malignos, tá? Esses espíritos femininos, sedutores, que se te pegasse ali, você voltava leproso. Então, é um ensino errôneo, tá? É um ensino bem errado. É um mito. É um mito semita que estava lá dentro de Israel. Por que que a gente vai ver lá em Deuteronômio 32, 39, o próprio Senhor falando, né? Aqui, 32, 39, ele diz o seguinte, ó. Vede agora que eu, é através de Moisés, que já falando para o povo, eu sou ele, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. Tampouco existe alguém que possa escapar da minha mão. Ele deixa bem claro aqui que até mesmo a peste e a enfermidade vinha do Senhor, quando o Senhor quisesse castigar alguém. Tanto a cura, quanto a praga, quanto a cura vinha do Senhor. Isaías também 45:7 ele fala, né? Vamos lá, Isaías 47, 45, desculpe. Então, assim, quando a gente vai na Bíblia, a gente pega esses versos, a gente vê que cai por fora muita crença que existe hoje, e não são crenças bíblicas, né? Diz lá, eu formo a luz e crio a escuridão. Olha aqui, ó. Você tem terror da noite? É sério isso? Você tem terror, tem medo do escuro? Mas diz aqui que quem forma a luz e a escuridão é o próprio Senhor, então por que temer? Certo? Aí continua, ó. Eu faço a praz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, o que o Senhor que está falando aqui? Ele só está reforçando algo que ele já tinha é,
falado lá em Moisés, quando o povo estava para entrar na terra de Canaã. Fala aqui e Isaías também futuramente reforça, né? Então, para que ter medo da noite se você habita no esconderijo do Altíssimo? Por que ter medo da seta, de algo que pode te atingir de dia, que você pode até ver e se desviar, mas às vezes pode vir por acaso, né? Claro que as coisas não acontecem por acaso, mas acaso no sentido de nós. Por que você vai temer a peste e da mortandade que também assola ao meio-dia, que também tem a ver com a seta ou com a flecha? Salmo 91, 5, 6. Então, aqui, o Burroughs vai tratar o seguinte, que existe aqui uma promessa feita para a pestilência nesses versículos, e essa é uma passagem para aqueles que correm perigo. Dirão que se trata de uma promessa de que a peste não se aproximará deles, mas nós devemos assinalar que estes dois estão unidos. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua casa, e o mal não se aproximará de ti, porque você está protegido pelo Senhor. Na verdade, não é que ele está dizendo que você não vai ter aflições na vida, não é que você vai ter dificuldades, não é que você não possa ficar doente. Você pode acontecer isso. O que o texto está dizendo é que você está seguro em Deus e que essas coisas que atribuem a outros espíritos poderosos, malignos, não se sucede. Não se sucede. A ideia aqui desse Salmo 91 é a confiança plena na soberania de Deus. E alguns podem levantar algumas objeções, que o Burroughs ele vai responder aqui. Qual é a primeira objeção? Mas o mal chega a muitos homens piedosos. Como eles podem então fazer uso dessa passagem? Esse pode ser um texto que vá perturbá-los, pois diz que o mal não chegará, porém ele chega a muitos. Ela levantou uma objeção aqui, né? Vamos ver o que ele responde. A resposta um, ele vai dizer que as promessas de livramento externo que foram feitas para o povo de Deus no tempo da lei eram para serem entendidas e cumpridas naquele tempo de maneira muito mais literal do que nos tempos do Evangelho, quando Deus as cumpre com muito mais misericórdia. Onde Deus ele exige do povo obediência, me obedece, tem bênção, tem prosperidade, tem vida. Me desobedeceu é morte, praga, chaga, destruição. Ele fala isso em Deuteronômio, no capítulo 28. Então, apesar de Deus ter feito um pacto da graça com eles, com o povo do Antigo Testamento, o Burroughs diz o seguinte, que ele julga que também havia um outro pacto, que Deus prometia mais distintamente as coisas externas para lidar com o povo dele de acordo com as veredas deles, por meio de prosperidade ou aflições externas, de uma maneira firme e pontual, e muito mais que agora nos tempos do Evangelho. Porque quando os filhos de Israel pecavam contra o Senhor, certamente eles recebiam julgamentos públicos, né? E caso obedecessem, eles teriam misericórdias públicas. O povo, os povos vizinhos, eles veriam e saberiam o que está acontecendo com Israel. Os povos viam destruição, Israel perdido, ou seja, eles pecaram contra o Senhor. Deus os humilhava publicamente. Mas quando eles obedeciam, os povos também viam a prosperidade de Israel, então eles tinham esse entendimento. Deus os exalta publicamente. Então, essa era a forma com qual o Senhor, nosso Deus, lidava com o povo de Israel, o povo judeu, de acordo com obras boas ou más, com julgamentos e misericórdias externas, de forma pública, humilhação e exaltação de forma pública. Mas agora, nos tempos do Evangelho, não é mais assim. Nós não podemos mais tirar tais conclusões de que Deus julga tão severamente com tais e tais aflições como antigamente, ou que ele dê tais e tais prosperidades externas como antigamente. Então, essa é a primeira coisa para que possamos compreender sobre esses assuntos desse tipo. Tá? Então, agora, houve um único julgamento dos nossos pecados em Cristo. Em Cristo. Aí ele vai trazer a segunda resposta sobre essa objeção. Segundo, talvez a fé deles não obtenha essa promessa, né? Os homens santos, os homens piedosos. Por quê?
Porque Deus, frequentemente, ele traz muitas aflições externas, porque a fé de seu povo não alcança a promessa. E isso não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Não alcançamos, não cremos. Há uma responsabilidade em nós. Apesar da fé ser um dom de Deus, ele nos deposita essa fé, né? Ele nos dá esse dom dele para nós, mas nós não sabemos usá-la. Às vezes nós, na maioria das vezes, nós duvidamos. O tempo de Zacarias pode ser considerado como no Novo Testamento. Zacarias, o pai de João Batista, ele foi julgado com a mudez pela sua falta de fé. Ele não creu ali na profecia. Então ele recebeu um julgamento. Mas então alguns podem questionar: a fé nos dá a garantia de que seremos livrados completamente desses julgamentos? Ele diz: eu não me atrevo a dizer, mas o que pode influenciar isso é acreditar de que Deus fará vir o bem da maneira dele, né, do jeito dele. Ele usa muitas situações para fazer a sua vontade no tempo do Evangelho, como também no tempo do Antigo Testamento. Talvez não tenhamos feito o suficiente por causa disso. Essa promessa não é cumprida para mim e também para você. Talvez nós não cremos e não buscamos ao Senhor no tempo do Evangelho, onde é muito mais rico, é muito mais claro essas promessas do que o Antigo Testamento, e nós não usufruímos dessas bênçãos. Terceiro, quando Deus faz uma promessa para o seu povo, existe ainda algumas exceções. E Deus tem a liberdade nestas três coisas. Quais são, quais são elas? A primeira, não obstante a sua promessa, ele terá liberdade para fazer uso de todas as coisas para castigar o seu povo. Segundo, ele tem liberdade para fazer uso da riqueza ou liberdades ou vidas para a prossecução dos seus próprios fins, onde tudo isso pode também servir como um obstáculo para homens ímpios e perversos. Deus tem de ter liberdade, embora tenha feito a promessa de que não arruinará a prosperidade que tem nos nossos bens e vidas. E terceiro, Deus deve ter liberdade suficiente de fazer o uso das coisas que tu tens para demonstrar que as veredas dele são insondáveis e que os seus julgamentos são previsíveis. São essas as três coisas que Deus reserva em sua mão como exceção. Aí outra objeção: o que há de bom então em tal promessa que Deus faz ao seu povo? Então, como que nós vamos? Ninguém resiste à sua vontade. Então ele promete, mas ele faz o que quer com a sua promessa. Não é verdade? Às vezes as pessoas levantam esses questionamentos, né? E agora? Como é que vai ficar? Então ele responde que nós estamos sob a proteção de Deus mais do que os outros. Davi mesmo fala isso, né? Que caia eu na mão do Senhor, que é rico em misericórdia, do que na mão dos homens. É muito melhor. Mesmo que se Deus não quisesse cumprir nada na sua vida do que ele prometeu, ainda é mais seguro e muito mais vantajoso estar debaixo das mãos do Senhor. Aquele que habita debaixo da proteção do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Mesmo que a gente viu nas outras aulas, nós não temos nada nessa vida. Mesmo ainda é melhor servir ao Senhor, estar protegido por Ele, do que sem proteção aí no mundo. Mas que conforto há nisso, se a aflição cair sobre mim, né? Nós vivemos num mundo hoje que as pessoas não entendem. E ao invés de procurarem nas escrituras o consolo, o aconselhamento, não, elas procuram em ciências seculares. Ninguém gosta de sofrer. Faz essa pergunta: mas por que essa aflição? Aí procura na psicologia, na psiquiatria, na medicina e muitas outras coisas, mas não na palavra de Deus. Então, por que essa aflição cai sobre mim? Qual é a resposta que o Burroughs ele traz? Tu terás esse conforto de que o mal da aflição será retirado de ti, que Deus usará essa aflição na tua vida para outros meios, e que mesmo assim ele te recompensará de outro modo. Olha que interessante. Talvez tu tenhas dado algo para teu filho,
mas logo depois precise daquilo para obter outro fim, e dirás: Filho, preciso disso. O teu filho responderá: Por quê, pai? Aí o seu filho pode dizer o seguinte: mas o Senhor tinha me dado. Aí o pai diz: Mas eu preciso disso. E eu te darei algo no lugar disso como recompensa de alguma forma. O que que a criança faz? Ela confia no pai. Ela não julga que o amor do pai diminuiu para com ela. Então, quando nós temos promessas como essas, que Deus nos traz a proteção dele, e mesmo assim tais aflições caem sobre nós, é como um pai que nos dissesse: Eu te dei aquilo, é verdade, mas deixe-me tê-lo e eu te recompensarei de outra forma, que será tão bom quanto antes. Então Deus nos diz assim, ó: Deixa-me ter a tua saúde, liberdade e vida, que eu te recompensarei de alguma outra forma. Ou seja, está totalmente confiante no Senhor. Entregar a tua saúde, tua liberdade, tua vida, tudo nas mãos do Senhor, que ele te recompensará de outra forma. E ele recompensa. Segundo, quando a praga ou a pestilência chega, né, quando a praga ou a pestilência chega, cai sobre aqueles que têm tal promessa, né? Que estão sob tal promessa, o temor será uma obra notável e também especial, onde Deus requer deles que sondem e examinem a situação para encontrar o motivo de Deus para aquilo. E há muito para ser aprendido nessa promessa que Deus faz durante a aflição. Qual é? Para que o povo de Deus possa aquietar seus corações e se contentar nessa aflição. Mas espera, contentar na aflição é algo. Será que é algo legal? Será que é algo que vai me trazer algum tipo de benefício? Vamos ver aqui, ó. O Salmo, né, que nós lemos, Salmo 91, Deus faz uma promessa para o seu povo. Qual é? Livrá-los da praga e pestilência. Porém, aquilo ainda há de acontecer. Qual? Qual seja aqui, tal? Talvez eu não tenha feito uso da minha fé nessa promessa até hoje, por isso que eu fico sempre doente. Aí, ó, a resposta de Deus para algumas dos nossos pedidos. Talvez. Se Deus traz aflições sobre mim, mesmo assim ele vai me recompensar de outra forma, e ele tem recompensado. Deus prometeu me livrar daquilo, ou pelo menos me livrar do mal que existe naquilo. Agora, se aquilo cai sobre mim, e eu tenho aquela promessa de Deus, certamente o mal será retirado daquilo. Então, aquela promessa me diz que se aquela aflição cair sobre mim, ela terá um bom motivo, porque Deus tem o uso daquilo na minha vida e a intenção dele é trazer a glória dele de uma maneira desconhecida para mim. É Deus se revelar de uma forma diferente para você que até agora você nunca teve essa experiência com Deus. E em momentos de aflição, em momentos de fraqueza, o próprio apóstolo Paulo fala: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, é que nós mais buscamos ao Senhor. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. E agora, quando a aflição nos pega, quando nós nos sentimos derrotados, fracos, desanimados, é onde nós buscamos ao Senhor. Então, ele tem uma forma de trazer a glória dele, de se fazer reconhecido de forma externa e em forma interna, conosco, de uma maneira desconhecida. E se Deus vier também com um castigo paternal, nós devemos estar satisfeito nele, satisfeito naquela situação. Então, o coração de um cristão, pela razão que vem da palavra de Deus, satisfaz a sua alma no meio da mão pesada do Senhor, que em tais situações estressantes, como essas pragas e pestilências. E os corações carnais, eles não encontram esse poder na Bíblia, né? Eles não creem na Bíblia, na palavra de Deus. E é na Bíblia que está uma virtude curadora, está as promessas do Senhor. Por isso que nós devemos ler as nossas Bíblias todos os dias, para curar as nossas preocupações mundanas, né?
e os problemas das nossas vidas. Mas só que o ímpio ele não faz isso. Ele não vai ler. Ele vai rir. Ele ri. A pessoa não tem o entendimento. Ele fala, não, eu vou ler a Bíblia. Estou precisando pagar meu aluguel. Eu lembro um caso, uma vez, a gente estava no campo missionário, não sei se minha esposa vai lembrar, de que uma mulher chegou na igreja, o pastor passando necessidade, e esse pastor pegou e colocou R$ 100 assim dentro da Bíblia dela. E ela vinha, pastor, tá difícil. Ele falou. E naquela época R$ 100 era muito dinheiro. A resposta está na Bíblia, a resposta está na Bíblia, a resposta está na Bíblia. E ela nunca encontrou aqueles R$ 100 na Bíblia. Por quê? Porque ela não lia a Bíblia. Ela queria soluções rápidas. Ia na igreja, mas não cria na Bíblia. Então, R$ 100, ele pegou a Bíblia dela, tá aqui, ó. Os R$ 100, acho que depois de um mês. Ela pedindo, clamando que estava passando problemas. Ou seja, ela nunca leu a Bíblia dela, nunca pegou ali sequer. E aqueles que são piedosos, né, os crentes, nascidos de novo, eles se aproximam da palavra de Deus, encontram virtude nela. Ela é como se fosse um curativo para as suas feridas. Aí, quando você está passando um aperreio, assim, um negócio difícil, você lê a Bíblia de forma diferente. Deus ele fala com você. Então a Bíblia ela te dá alívio e contentamento em tais condições, condições tão tristes e miseráveis como para outros. E quanto às promessas particulares, e de forma mais genérica quanto ao pacto da graça, como de que forma misteriosa os santos trabalham para obter esse contentamento e satisfação para as suas almas, nós vamos ver nos nossos estudos da próxima semana, que será o coração de um cristão. Ele não tem apenas contentamento em Deus, e certamente aquele que tem a Deus, que é tudo nele mesmo, tem tudo, mas ele é capaz de compensar todos os seus desejos externos e confortos da criação por aquilo que encontra nele mesmo. Então, nós vamos falar sobre essas formas mais particulares na nosso próximo estudo, na próxima semana. Amém, meus irmãos? Nós encerramos aqui o nosso estudo. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse estudo que vem nos ensinar que na palavra do Senhor está ali a bússola das promessas do Senhor, onde nós encontramos refrigério para as situações, onde nós entendemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Quando habitamos no teu esconderijo, estamos seguros, estamos guardados. Muito obrigado, ó Pai, por esse estudo. Recebe todo o nosso louvor e nossa gratidão. Abençoe as nossas vidas, cada família aqui representada. Nos dê uma boa noite de sono e descanso e uma ótima semana na tua presença. Nós assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, chegamos aí ao final. Até a próxima aula a todos. A graça e a paz. Até mais.